Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Te engrandecemos, agradecemos a Ti por esse dia, pelas nossas vidas, por esta igreja, pela vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir também. Senhor Deus, Tu sabes todas as coisas, dá-nos a Tua bênção nesse dia, nos orienta sobre tudo aquilo que precisamos fazer, Senhor Deus, que em todas as nossas ações o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Obrigado por esta escola bíblica, pela vida dos líderes, dos professores, dos alunos. Ó Deus, que seja um dia produtivo para Ti, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos os nossos corações, as nossas mentes dedicadas a Ti neste dia. Que nossos atos sejam para Ti, Senhor. Nós Te adoramos nessa manhã, nós Te glorificamos. Pedimos que o Teu Espírito fale através de nós, nos usa para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando, estamos na segunda aula do nosso estudo. O que nós estamos estudando, irmãos? Análise bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo, irmãos? E o que nós estudamos na outra aula? Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tá? Amém, meus irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos tratando da análise da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós precisamos entender o que ela representa para nós, o que ela é, quais são os assuntos principais da Bíblia, mais importantes da Bíblia, nós precisamos estudar. Por conta disso, nós resolvemos, então, dar uma passada geral em tudo aquilo que é a palavra de Deus, antes de a gente fazer uma análise propriamente dos 63, 66, 60 e quantos livros, irmãos? Quantos, irmãos? Quantos, irmã Ana Maria? Isso, 66, tá certo. Então, antes da gente fazer uma análise não tão aprofundada quanto nós pretendíamos ou pretendemos fazer, porque o assunto é muito extenso, mas nós precisamos dar uma panorâmica geral nessa questão, para que a gente possa tomar posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, e também, através do nosso entendimento do que ela representa, o que ela é, então também levar isso às pessoas que precisam. A Bíblia, irmãos, é uma aventura extraordinária, né? Desde o princípio. É algo fantástico que a ciência não consegue, de forma alguma, mesmo com todos os avanços tecnológicos, reprovar ou encontrar erros na palavra de Deus. A Bíblia, muitas vezes, nós temos dúvidas sobre determinados assuntos, mas essa dúvida surge por conta da nossa falta de conhecimento ou de estudo, ou de pesquisa sobre a própria palavra, né? Não pesquisa que o homem inventa ou que diz, mas sobre a própria palavra. Ela é a palavra de Deus e ela não contém erros de forma alguma, né? Nós vamos ter algumas questões para ver sobre isso, exatamente por conta essas dúvidas que surgem às vezes e que muitas pessoas levantam essas dúvidas e trazem problemas para a própria vida, né? Por conta das dúvidas que levantam e que, na verdade, elas não são respondidas porque as pessoas apenas querem que se responda de acordo com aquilo que imaginam ou que querem que seja. E Deus Ele não deixou a palavra dele para isso, para fazer com que nós entendamos aquilo que nós queremos entender, mas aquilo que Ele quer que nós entendamos, a sua vontade para as nossas vidas,
entendamos todo o amor e carinho que Ele tem por nós e a justiça também que Ele exerce sobre a vida dos homens, a sua soberania, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Para isso, irmãos, então nós estamos dando uma passada muito rápida, infelizmente o tempo é curto, mas damos uma passada muito rápida sobre quem é Deus, né? Nós não temos como definir quem é Deus, o que Ele é, mas nós vemos através da palavra dEle o que Ele é. Ele deixa algumas aberturas para que nós conheçamos a Ele, né? Aqueles que buscam ao Senhor e que buscam através da orientação do Espírito Santo, a resposta vem sobre aquilo que nós precisamos saber e conhecer. O conhecimento total de Deus nunca alguém vai conseguir, né? Mas nós conhecemos algumas daquilo que Ele representa. E nós então iniciamos sobre alguns atributos, alguma parte que precisamos conhecer, né? E que Ele deixa isso dentro da sua palavra. E nós então chegamos falamos algumas coisas, mas hoje vamos dar prosseguimento então. Nós, dentro desse estudo, nós vamos falar um pouco sobre o Senhor Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre os homens, né? Que são as fases mais importantes que tem dentro da Bíblia e todo o nosso contexto desde o princípio. Evidentemente que dentro do estudo do homem nós poderíamos nos aprofundar, por exemplo, com relação ao pecado, né? Pecado que gerou toda uma destruição da natureza, a sociedade, os seres humanos, né? Houve toda uma destruição por conta do pecado. Mas nós vamos estudar um pouco a respeito ainda do Senhor Deus. Está ouvindo bem, Edinaldo? Tá certo? Tá bom. Eu queria que, antes de prosseguir, irmãos, que só os irmãos que estão aqui e que têm contato com outros alunos, aqueles que por acaso não vêm à igreja, aqueles que têm motivo justo, tudo bem, sem problema, mas aqueles que não têm um motivo justo para faltar à escola bíblica, que venham, né? Não é obrigado a vir, mas para que tirem proveito daquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente nesses dias. Amém, meus irmãos? Então nós falamos sobre alguns dos atributos de Deus, né? Daquilo que é o Senhor. E aí nós vamos continuar. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas nós precisamos ler alguns versículos. Se o Daniel não chegou, né, mas se tiver alguém que possa colocar aí, não sei se o Igor pode fazer isso, porque aí a gente tem mais uma visão maior aqui. Eu queria dizer também, irmãos, que nós estamos abertos a perguntas e também, se nós estivermos indo muito rápido, os irmãos podem falar para ir mais devagar, não tem problema. Eu fico muito, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender aquilo que estamos ouvindo, que estamos falando, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. Entretanto, também é importante que os irmãos tomem posse, né? Não só ouçam, mas pratiquem aquilo que estão ouvindo, né? Aquilo que nós estamos trazendo, né? Então, dito isso, nós vamos continuar falando um pouco sobre os atributos, sobre aquilo que Deus representa para as nossas vidas. Nós estávamos falando que Ele é misericordioso, é clemente, e que lemos alguns versículos, mas nós vamos falar um pouco sobre que Ele é paciente e Ele é verdade. Amém, meus irmãos? Ele é o quê, irmãos? E é a verdade. E isto ninguém tira dele, né? É preciso que a gente entenda quem é Deus, porque hoje muita gente tem definido Deus, quer definir Deus. A sociedade quer definir Deus de acordo com aquilo que imagina que Ele deve ser. E Deus, Ele é imutável. Ninguém pode mudar ou ninguém pode acrescentar nada a Ele ou retirar nada dele, né? Se os irmãos quiserem depois, eu gosto muito, eu sempre leio, né? A partir do capítulo 38 de Jó, né? A partir do capítulo 37 até o capítulo 41, e também o capítulo 40 de Isaías, os irmãos vão encontrar uma
uma descrição um pouco acentuada daquilo que é o Senhor, né? Ele dizendo dele mesmo, né? Um testemunho dele mesmo, ele dizendo quem é ele, né? Mas tem outras passagens, mas nós apenas essas. Jó, a partir do capítulo 37, mas basicamente 38 até o 41, e também o capítulo 40 de Isaías. São duas partes bem interessantes, bem profundas a respeito de quem é Deus. Então ele é paciente e é verdade. Alguém pode ler em 2 Samuel, se alguém puder botar aqui, mas tem que ser breve por conta do nosso tempo, né? Mas só para a gente ter uma ideia. 2 Samuel 7, 28. Se alguém quiser escrevendo aí, também quiser que eu vá mais devagar, não tem problema. Muito bem, então é a verdade, o Senhor é verdade. Aqui tem um relato de Samuel. Mas ele também é fiel, ele é justo. Vamos ler só nessa parte de justiça, no capítulo 1 de 1 João, primeira carta de João, primeira epístola de João, a partir do versículo 1. Aliás, só o versículo 1 e versículo 9. Aliás, o capítulo 1, versículo 9, tá, irmãos? Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê, irmãos? De toda a iniquidade, da injustiça, de toda injustiça, de toda a iniquidade, em algumas outras traduções, diz de toda iniquidade. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Amém, meus irmãos? Então, Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Assim declarou João. Também, irmãos, nós entendemos e compreendemos pela palavra de Deus que Ele é onisciente. Alguém pode dizer aqui o que é onisciente, esse onisciente de Deus? Vamos lá? Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Ele é profundo em todas as situações. Ele não está impedido em aspecto algum. Deus, Ele fez todas as coisas e por isso Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece a divisão em Hebreus. Alguém pode falar alguma coisa sobre o que Ele disse? Que Ele conhece, Ele vê, Ele está presente até na profundidade, na divisão de quem? Rodrigo? O que mais? Intenções, pensamentos. Ele conhece tudo que você está pensando de 7 bilhões e quase 500 milhões de pessoas hoje, nesse instante. O Senhor sabe o que você está pensando. Então é por isso que nós temos que ter uma grande responsabilidade com a nossa vida. É claro que Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pontos de vista, né? Das nossas opiniões. Mas Ele conhece tudo de nós, Ele sabe. Ele sabe das nossas intenções com relação a Ele, com relação ao nosso futuro. Ele sabe o daqui a 30 anos da nossa vida, Ele conhece, Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Salmos 13, versículo 9. Aliás, Salmo 131, 139, tá, irmãos? Salmo 139. Dos versículos 1 ao 6. Eu vou ler aqui rapidamente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento? Eu estou lendo na Almeida, revista e atualizada, tá, irmãos? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O salmista estava falando isso. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
e sobremodo elevado, não o posso atingir. Então aqui está definido aproximadamente aquilo que é o Senhor com relação à sua onisciência. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele sabe de tudo. Se nós cremos na palavra do Senhor, se nós buscamos a verdade, aqui está a verdade. Então nós precisamos tomar posse disso. No versículo 2 ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Então, irmãos, aqui tem uma definição aproximada daquilo que é o Senhor. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. 1 Samuel 16:7, alguém pode escrever aí, mas quem quiser escrever, mas não precisa ler, porque nós temos muitas passagens aqui e não vai dar para a gente ler todas. 1 Reis 8, 37, 39, 1 Samuel 16:7, Salmo 44, 21, Jeremias 17, 9 e 10. Nós vamos ler Jeremias 17, 9 e 10, tá, irmãos? Oi? Salmo 139, sim, de 1 a 6, 1 Samuel 16, 7, 1 Reis 8, 39, Salmos 44, 21 e Jeremias 17, 9 a 10. Aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? 10. Vamos lá? Eu, o Senhor, quem é, irmãos? O Senhor. Então, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, isso aqui dá uma pregação de primeiro nível. Né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Né? Então ele conhece, ele busca, ele esquadrinha, ele sabe o que estamos pensando. Até nas nossas entranhas. E aí ele diz, olha, e isto para quê, irmãos? Todo mundo sabe ler aqui. Alô, alô. Todo mundo sabe ler aqui, né? Então, Caleb, lê bem alto aqui, ó. Vamos lá. Isso. Olha, irmãos, às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente fica tentando enganar, passar a mão por cima das coisas, mas está aí, ó. E isso aí está escrito na palavra de Deus, né? Não tem como enganar. O Senhor dá, olha, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém, meus irmãos? Então, é por isso que eu digo que a palavra de Deus é uma aventura extraordinária, mas que a gente precisa conhecer e tomar posse dela, para a gente não ser enganado, nem tentar enganar as pessoas. Né? As pessoas que perguntam a razão da nossa fé, não é isso? Aqui tem, muito claro. Né? Não tem meio termo, Deus não é meio termo, Deus é completo, em todas as suas ações, em toda a sua visão, em todo o seu ser, Ele é completo. Ele é misericórdia, e Ele é justiça. Ontem nós estávamos lá em Chatuba, o Jorginho trouxe uma palavra que eu fiquei até meio com medo, né? Eu quase não dormi de noite com medo daqui. Eu estou brincando, irmãos, mas é a razão da nossa vida, da nossa existência, né? O Senhor, Ele deu tudo por nós, Ele fez tudo por nós, mas Ele é justiça, né? Ele é justiça e espera também que nós sejamos, pelo menos, um pouco justos com Ele. Amém, meus irmãos? Alô? Tá, eu não estou tendo um retorno. Está ouvindo bem aí? Então tá bom, tá ótimo. Para mim não tem problema. Então, irmãos, esse versículo aí realmente é muito marcante. Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos, execuíveis, reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. Ele sabe de tudo, né? Ele conhece todas essas situações. 1 Samuel 23. Vamos ler?
1 Samuel 23. Se quiserem anotando aí, pode anotar, tá, irmãos? Eu queria que todo mundo tomasse posse disso, porque eu sou muito abençoado quando estudo sobre isso. Eu queria que os irmãos também fossem. No capítulo 23, 1 Samuel, a partir do versículo 10, tá? Ora, orou. Ora não, orou. Orou quem, irmãos? Davi. Orou Davi ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila. Um dia desses nós trouxemos uma mensagem sobre isso, né? Não sei se alguém lembra. Todo mundo já esqueceu. Então Davi orou o Senhor, ele disse, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, no versículo 12, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então aqui nós vemos a resposta de Deus. Irmãos, Deus responde aos seus servos. Muitas vezes nós não entendemos ou não aceitamos a resposta de Deus, porque nós gostaríamos que Deus respondesse de acordo com aquilo que nós queremos, mas Ele não faz isso. Ele faz de acordo com o que Ele é e também com o que é melhor para os seus servos, né? Às vezes nós achamos que o melhor é aquilo que nós definimos, mas Deus não nos trata dessa maneira. Ele nos conhece, Ele sabe qual é o melhor, Ele nos tem na palma da sua mão, Ele sabe o nosso destino, aquilo que nós vamos fazer, o que nós temos, principalmente os fundamentos daquilo que nós pensamos sobre Ele, que queremos, que o amamos. Ele sabe disso, Ele sabe de todas as coisas. Se alguém quiser anotar aí, nós não vamos ler, mas Jeremias 38, 17 até o versículo 20. Jeremias 38, 17 até 20. A presciência de Deus não subentende determinismos filosóficos. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo sua própria vontade e sabedoria. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos. Tá, irmãos? Ele não está indiferente também àquilo que acontece no meio da sociedade, no meio de nós, no meio da igreja, no meio da nossa família, os nossos problemas. Ele não está indiferente, mas Ele é soberano em todas as coisas. Então eu vou ler novamente aquilo que nós escrevemos. A presciência de Deus não subentende determinismos filosóficos, né? Isso quer dizer o seguinte, que Deus, Ele não está refém daquilo que o homem entende que seja correto e que diz por aí muitas vezes, em palavras muitas vezes bonitas, mas que não estão de acordo com Ele, com o Senhor. Então não adianta dizer o Senhor faz tal coisa, porque Ele é soberano, porque Ele é bonito, porque se não estiver de acordo com a palavra dEle, não tem sentido, né? Então ele não está refém do determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões. Ele toma decisões, as suas decisões são sábias, são justas e são
não tem retorno, a não ser quando Ele quer. O Senhor, Ele faz e deixa de fazer quando Ele quer, no momento que Ele quer. Ele é soberano sobre isso, sobre todas essas questões, sobre suas próprias decisões. E Ele também, Ele é plenamente soberano para alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Quando nós formos estudar sobre o livro principalmente, o livro de Gênesis, que é um dos livros emblemáticos e que muita gente, hoje, infelizmente, tenta deixar de lado, né? Crentes evangélicos, né? Porque entende que somente o Novo Testamento hoje tem validade, mas o livro de Gênesis, juntamente com o de Apocalipse, ele se entra um dentro do outro, ele se entrelaça para trazer um princípio e o final de todas as coisas. O livro de Gênesis é tão importante que ele tem quase 3.000 anos, apenas no livro de Gênesis, né? Quase 3.000, mais de 2.000 anos, só até no capítulo 6, aliás, até no capítulo 12, quando nós encontramos o trabalho de Deus sobre Abraão. Então, até ali, são 2.000 anos passados, né? Hoje nós temos 6.000 anos, 6.000 e poucos anos, de existência do ser humano, né? E 2.000 anos aconteceram até o capítulo 12 de Gênesis. A importância que é o estudo do livro de Gênesis, né? Então ali nós vemos todo um trabalho do Senhor, né? Ele tomando decisões que muitas vezes o ser humano entende que ele não deveria tomar, né? Mas que são importantes para ele e para a reestruturação da sociedade, do ser humano, que ele fez perfeito, mas que trouxe um caos à sociedade a partir do momento do abandono da santidade de Deus, né? Então nós vamos ver essa questão. Está escuro aqui? Essa lâmpada, pode acender essa luz aqui? Oi? Ah, tá, por causa do refletor? Não, mas não precisa não, tá bom, beleza, agora tá bom. Ele também é onipresente. Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus está ali. Tem um salmo que é bem emblemático. O 139, a partir do versículo 7, nós já lemos uma parte, a partir do versículo, até o versículo 6, mas vamos ler Salmo 139, a partir do versículo 7. Esse Salmo 139, ele traz muito a respeito do Senhor. Então vamos ler, a partir do versículo 7, Salmo 139, a partir do versículo 7. Se os irmãos quiserem, podem anotar aí. Almeida Corrigida Fiel. Na minha pode ser que tenha alguma diferença, mas nós vamos ler aqui pela minha também, tá, irmãos? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo até os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ou em algumas outras traduções da alva, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as profundas, as próprias trevas, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então aqui nós temos a onipresença de Deus, né? Irmãos, quando nós estudamos a respeito de Deus, dentro da sua palavra, nós ficamos maravilhados como Ele é, né? E isto que estamos falando aqui é a verdade. Senão não teria nenhum sentido a gente estudar a sua palavra, né? Porque nós somos um povo inteligente
e não temos tempo a perder. Amém, meus irmãos? Então, isso aqui mostra um pouco da sua onipresença. Em Jeremias 23, 23 a 24, só anotem aí que nós não vamos ler porque o tempo é curto, tá, irmãos? Atos 17, 27 a 28, nós vamos ler Jeremias também, que é bem interessante essa parte, tá, irmãos? Jeremias 23. A partir do versículo, aliás, são 2 versículos só, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, irmãos, esse é o Deus que nós conhecemos. Ele é onipresente. Acaso sou Deus apenas de perto? E não também de longe? Esses dias nós estávamos, eu acompanho alguns, eu não sou, seguidor, né? O pessoal fala aí na rede social, como é que é? Está me seguindo, não sei o que e tal. Oi? Seguidor, né? Então, eu não sou seguidor desse cidadão, que eu não vou falar o nome, mas de vez em quando eu acompanho algumas coisas. Ele é um filósofo, né? Ele não crê em Deus. E ele estava dizendo, ele estava dando algumas entrevistas. Eu gosto dele porque ele traz algumas coisas que são interessantes, né? E ele é muito inteligente também. Mas ele estava falando algumas coisas, e dentre essas coisas ele disse, olha, o ser humano é perfeito, né? O ser humano é perfeito, mas tem um problema na vida do ser humano. Eles acham que dentro dele tem Deus. Mas não tem. Deus existe lá para ele, lá no infinito, no céu dos céus. Ele entende, ele lê um pouco a palavra de Deus, né? Mas ele não entende coisa nenhuma. Ele é fraco de conhecimento por conta, irmãos, muitas vezes a pessoa lê a Bíblia profundamente, estuda profundamente a Bíblia. Não sei se, irmãos, eu creio que a maioria aqui já ouviu falar também num cidadão que eu gosto dele demais também, e ele inclusive foi padre, ele esteve num convento durante algum tempo da sua vida, é um cara extremamente inteligente, e ele é doutor em uma opção de áreas, Mário Sérgio Cortella, não sei se quantos já ouviram falar, né? Mas eles têm um entendimento muito falho com relação a Deus, ao conhecimento de Deus, né? Então, esses homens, eles falam do céu dos céus, aonde o Todo-Poderoso está, tem a sua morada, aonde nenhum ser humano alcançou, ou não sei se algum dia Deus vai permitir alcançar, mesmo no tempo da eternidade. Mas não é o céu aonde Paulo esteve, que Paulo disse que não sabe se no corpo ou fora dele, esteve visitando o Senhor lá no terceiro céu, né? Então, esse homem, ele disse, olha, Deus está lá no céu dos céus, e o povo pensa que ele vai estar dentro dele, né? O ser humano. Mas a palavra de Deus diz que nós somos, aquele que recebe o Senhor, é o templo do Espírito Santo, torna-se o templo do Espírito Santo, em que Deus habita. Está dizendo, né? Paulo disse isso, né? Não sou eu que inventei. E às vezes as pessoas ou não leem, ou não entendem, ou não querem entender, porque é profundo demais, né? E porque acha que trazendo uma nova configuração de quem é Deus, então as pessoas vão receber, e muitos recebem, infelizmente, né? Infelizmente, para a sua própria condenação, né? Porque começam a tomar posse de uma série de situações que não estão corretas, não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele é onipresente, ele está em todas as áreas, né? Não há limite para a presença de Deus. Deus observa tudo que fazemos.
Irmãos, há muitas outras questões que nós poderíamos ver a respeito do Senhor, mas nós vamos deixar por enquanto por aqui, porque nós precisamos ver outras questões. Por exemplo, na Bíblia, então, nós encontramos Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E a figura do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, nós encontramos em toda a extensão da história. Desde o princípio, antes de todas as coisas, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é desde o princípio. Então, a Bíblia também, ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro de toda a palavra de Deus, não só do meio da palavra de Deus, mas de toda a palavra de Deus. É o centro da atenção de todas as coisas. O Pai, por amor à humanidade, Ele entregou o seu Filho para que Ele desenvolvesse toda uma reestruturação do ser humano. Porque o ser humano saiu da presença de Deus, e essa não era a vontade de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, Deus colocou lá no Jardim do Éden uma árvore, plantou uma árvore lá, para que o povo não comesse daquela árvore, e porque ele sabia que alguém iria comer daquela árvore, daquele fruto, e então Deus, Ele previu essas coisas, Ele proporcionou a possibilidade ao ser humano de fazer isso, mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus não era que o homem pecasse. O que Deus instruiu ao povo é que Ele é Senhor e que precisava ser obedecido em todos os aspectos. Porém, quando Deus, então, a Bíblia diz, principalmente lá em Apocalipse 13, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí entra uma questão, a pessoa diz, então, por conta disso, Deus já sabia e possibilitou ao homem pecar. Mas não é verdade, Deus não possibilitou, Ele não deu instruções ao homem de pecar. Da mesma forma que nós vamos estudar um pouco sobre os anjos. Os anjos também não tiveram orientação de Deus para sair da sua presença. Mas uma terça parte dos anjos saiu da presença de Deus também. Mas Deus não queria assim. O Senhor, nosso Deus, não queria assim. Então ele via Jesus Cristo, ele já havia previsto, eles já se colocavam nessa condição, porque Deus conhece desde o princípio até o final de todas as coisas. É por isso que quando a gente lê a respeito de João, principalmente no Apocalipse, então nós vemos quando João fala, e eu vi tal coisa acontecendo. João viu as coisas que já aconteceram, e que nós ainda não vimos. Isso há 2000 anos atrás, quase, 1900 e poucos anos atrás. João já viu o que vai acontecer no futuro. Então Deus, Ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele não prevê, e Ele não abre mão dos seus princípios, mas Ele não prevê que o homem tenha a possibilidade ou a necessidade de pecar. Ele não permite o pecado no homem. O homem, assim, ele decide, eu quero pecar. Mas Deus, Ele sabe também, por conta do pecado que entrou no homem, Ele sabe que o homem tornou-se frágil, que nós hoje nos tornamos frágeis, necessitando de auxílio de Deus, para viver nesse mundo corrompido, para viver nesse corpo corrompido. E Deus então providencia toda uma estrutura para que nós tenhamos condições de sermos santos na presença dEle. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu sei que parece que é um pouco contradizente com aquilo que nós podemos pensar,
mas é a palavra de Deus. Né? Então a palavra de Deus, ela é inerrante. Né? Nós vamos dar prosseguimento. Então, Jesus, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. São informações e personagens em abundância, a Bíblia. Né? Informações e personagens em abundância. A Bíblia, ela traz informações sobre todas as coisas que acontecem no nosso meio. Ela só não traz informação daquilo que o homem quer que ela traga. Né? Porque Deus não faz aquilo que o homem quer. Mas, se você for buscar, tem informações tecnológicas que hoje a ciência se aproveita, vinda da própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, são informações e personagens em abundância. Porém, Jesus é o personagem central das Escrituras. O Antigo Testamento mostra a sua vinda. Isso que nós estamos vendo. E que precisamos estudar. O Antigo Testamento não foi jogado fora, como muitos querem fazer. Ele não foi jogado fora. Ele mostra a vinda do Senhor. O Novo Testamento aponta o cumprimento do que foi predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve em detalhes o ministério do Filho de Deus na terra e a realidade de sua segunda vinda em breve. Quando nós falamos segunda vinda, irmãos, eu creio que todos estudaram aqui, não sei se lembram, mas que a segunda vinda do Senhor, ela tem alguns aspectos que são importantes que a gente possa entender. Né? Tem o arrebatamento da igreja, né? E isso traz uma série de confusões por aí, né? E tem a vinda do Senhor com a igreja sobre a terra. Então o Novo Testamento ele descreve em detalhes, não só o ministério do Filho de Deus na terra, mas também a realidade da sua segunda vinda em breve. Né? Então, em toda a história, nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Muitos se levantam. A gente vê as figuras, né? Pessoas com grande poder de convencimento, pessoas inteligentes, pessoas que desenvolvem tecnologias, pessoas que ficam na história por atos, por ações, né? Às vezes ações que trazem malefício à sociedade, e às vezes ações que trazem benefício à sociedade. Mas ninguém é comparado ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus. Ninguém realizou tanto quanto o Filho de Deus. Ele é tão importante, tão influente, que o próprio tempo cronológico é dividido antes e depois dele. Nós estamos falando do tempo cronológico, né? É porque quando nós falamos Antigo e Novo Testamento, e nós vamos estudar um pouco sobre isso, com relação às diversas traduções da Bíblia, né? E também as versões que existem, mas alguns não aceitam que existe o Antigo e o Novo Testamento. Algumas religiões, alguns grupos, alguns conceitos, né? Dizem que não é bom, que não existe o Novo ou o Antigo Testamento, mas cronologicamente, e a nossa história, ela traz isso claramente, né? Que nós falamos antes e depois de Cristo. Né? É quando nós entendemos sobre o ano mundi, do mundo, e ano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ano bíblico. Né? Ele é tão importante, então, e tão influente, que o próprio tempo cronológico é dividido antes e depois dele, ou seja, antes o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só através de Jesus é possível receber perdão dos pecados e ter acesso a Deus. Né? Isso é um ponto fundamental. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então isso mata uma série de conceitos de que eu preciso interceder, o pastor vai interceder por mim, então eu vou a Deus. Não. O Papa vai interceder por mim, o Papa vai trazer uma homilia e tal, e vai me levar a Deus. Não vai. Né?
creia na palavra de Deus, naquilo que é pregado corretamente, e aí você toma posse dela e chega à presença de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Amém, meus irmãos? E aí todos temos acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus pagou por você, por mim. Né? E aí nós todos temos direito, acesso a Deus diretamente. Todos os dias eu tenho um encontro com Deus. Quando você olha e diz, Senhor, eu estou aqui, Ele está vendo e Ele ouve. Um dia o Rodrigo me perguntou aqui se Deus ouve a todos. Eu não sei se ele lembra disso, mas nós estávamos dando aula aqui o ano passado. Eu lembro, você talvez não lembre. Deus ouve a todos? Com certeza. Ele ouve todos. Agora, Ele não faz a vontade de todos. E nem também faz a minha vontade quando eu quero, da forma como eu quero. Mas quando eu digo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, então Ele faz com muita alegria. Quando nós pedimos a Ele com alegria, né? Eu posso passar por lutas? Posso. Né? Mas o meu Deus está comigo. Amém, meus queridos? Então, só através de Jesus é possível receber perdão dos pecados e ter acesso a Deus. Um dia, a Bíblia diz, e lá em Filipenses, no capítulo 2, está bem definido isso. Paulo, quando está trazendo uma palavra, a partir do versículo 5, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todos, aqui está dizendo todos vão confessar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, mas vão confessar. Por muito que se escreva sobre Jesus, é possível chegar à conclusão de que não há palavras suficientes que consigam descrever o seu amor, justiça, glória, poder e esplendor. Alguns versículos que retratam sua essência, aquilo que Ele é, aquilo que representa. Nós poderíamos passar o dia todo falando sobre Jesus e não conseguiríamos chegar ao final da sua essência, daquilo que Ele representa, daquilo que Ele é. Mas João 14:6, João 11:25, 1 Timóteo 2:5, essas passagens trazem integralmente aquilo que Jesus é para nós. O que Ele representa? 1 Timóteo 2:5, João 1:1. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso falar com cada um e passar. Nós estamos preparando uma apostila e eu vou entregar para os irmãos depois não guardarem lá no fundo da gaveta, mas para ler, tá, irmãos? O meu irmão, eu tinha um irmão, ele foi morto, e todas as vezes que eu chegava na casa dele, eu dava uma olhadinha lá, ele me deu essa Bíblia, ele me deu a Bíblia dele, né? Uma das Bíblias que ele tinha, ele me deu, e estava aberto lá no Salmo. Qual o Salmo que o povo lê? Oi? Só lê esse, é? Estava lá. E ele falava que todos os dias, antes de dormir, ele falava esse salmo. Aí a Bíblia dele era amarelada, aquela coisa, porque ficava aberto lá, né? Eu dizia, mas só tem uma página amarelada aí, as outras não? Não, porque isso aí é muito importante para mim. Não, importante é toda a palavra, né? Toda a revelação de Deus. Aqui, na palavra de Deus, nós encontramos toda a revelação de quem é Deus. O que Ele representa, o que Ele é para nós, o que nós precisamos, o valor que nós precisamos dar a Ele. Então, não é somente o Salmo 90 e quanto? Quanto, irmão? 91, né? Tá certo. Então, não apenas esse Salmo, mas toda a palavra de Deus. Hebreus 4, 14, 15, Hebreus 2, 17, Colossenses 2, 9, Gálatas 2, 20, Marcos 16, 6 e Apocalipse. Um dos versículos, a Bíblia é cheia de coisas interessantíssimas, né? E nós poderíamos nos
nos alegrar imensamente de ler a palavra de Deus. É melhor do que um conto, né, da Sétimo Céu. Quem leu o Sétimo Céu aqui? Eu li. Ninguém leu. A irmã, a senhora leu o Sétimo Céu, não leu não? Você leu, mana? Eu já era nascida, eu li, quando... Nossa. A Renileide leu, não leu? Pastor Zé Augusto conheceu, ouviu falar? Oi? É? Não é possível, eu não sou tão velho assim não, irmãos. Nossa. A Badaró leu muito, não leu? Bom. Então, era uma revista, assim, eu gostava muito de ler quando eu era criança, né? E graças a Deus por isso. Não por aquilo que eu li, algumas porcarias que eu li, né? Mas eu aprendi a ler, a gostar, desenvolvi o amor pela leitura. Né? A partir de uma opção de livros, eu lia muito gibi. E minha mãe vivia pegando no meu pé. E eu me escondia para ler, escondido dela. Né? Quando eu era... eu li muito a Agatha Christie, li uns 20 volumes da Agatha Christie. Eu li 70 e poucos volumes de uma aventura, uma aventura científica, né? Então, irmãos, mas quando nós lemos a palavra de Deus, eu depois, então, comecei a ler os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que eu gostava das histórias dos reis. E isso começou a me trazer uma alegria em ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo fantástico, maravilhoso, né? Quando nós paramos para pensar, para meditar sobre aquilo que estamos lendo. Então, um dos versículos dos capítulos mais interessantes, tem muitos, né? Quando a gente vê a definição de Deus, nós ficamos maravilhados. Mas esse capítulo 19 de Apocalipse é algo extraordinário. Nós vamos ler somente alguns versículos aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Mas no Apocalipse, capítulo 19. A partir do versículo 11, tá, irmãos? Eu disse para os irmãos que vou trazer uma palavra sobre essa parte, que a gente não conseguiu ainda. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama, como, irmãos? Fiel e o quê? E julga e peleja com justiça. Irmãos, eu queria só dar uma palavra rápida a respeito desse cavalo branco, né? Tem tanta gente que faz tanta confusão sobre isso, né? Sobre essa questão. Isso é simbólico. Irmãos, a Bíblia, ela é fantástica, né? Ela nos traz informações absolutas. Quando alguém tenta contradizer a palavra de Deus e diz que tudo isso que está aqui escrito é simbólico, nós começamos a desconfiar de que alguém está com problema, né? E que precisa rever a sua visão com relação a Deus. Os seus olhos são de chama de fogo, são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Evidentemente, irmãos, que aqui fala sobre cavalos, né?
Mas a gente sabe que, na verdade, isso aí é o retorno da igreja do Senhor com o Senhor para estabelecer, então, um período chamado milênio aqui na Terra. Nesta ocasião, nós, a igreja do Senhor, aqueles que creem no Senhor, já teremos passado um tempo com o Senhor no céu. É onde se cumpre, então, quando nós vemos lá Paulo escrevendo em 1ª e 2ª Tessalonicenses, e em alguns outros livros ou epístolas, a respeito do arrebatamento da igreja do Senhor. E a seguir, então, cumpre-se aqui o momento em que o Senhor desce com a igreja, então é chamada a segunda vinda de Cristo, para reinar sobre a terra e sobre as nações. E nós viremos com ele. Quem quiser, creia, né? É o que o Paulo diz. Quem creu na nossa pregação? Nem todos creram, mas a palavra é muito clara, né? Quando nós estudamos, nós não podemos ficar apenas nesta passagem, mas vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia, que nós vamos entender perfeitamente. Não precisa alguém vir e dizer uma porção de abóboras por aí, que inventam para passar a mão por cima da palavra de Deus, que não é assim que funciona. A palavra de Deus é inerrante. Ela é a palavra verdade, ela é a verdade sobre todas as coisas. Então, irmãos, nós gostaríamos de continuar, mas nós vamos ter que encerrar agora. Deixamos então para a próxima aula. Nós então estamos estudando a respeito de alguns aspectos da essência do Senhor Jesus Cristo, tá, irmãos? Que está inclusa dentro da Bíblia. Nós vamos estudar ainda, antes de entrar no Novo e no Antigo Testamento, definitivamente para fazer uma análise sobre os livros. Nós vamos falar um pouco, terminar essa parte de Jesus Cristo, vamos estudar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo, a atuação dos anjos e também do homem sobre a terra. Amém, meus irmãos? Então, que nós façamos bom uso daquilo que Deus tem nos dado, tá, irmãos? A palavra de Deus é a verdade e ela não pode ser, de forma alguma, trazida de qualquer maneira ou entendida de qualquer maneira. Nós precisamos estudar para compreender e para ter respaldo sobre todas as coisas. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse instante. Senhor, nós te adoramos, glorificamos ao teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és a verdade sobre todas as coisas, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a ti que a cada dia nos oriente sobre aquilo que precisamos ouvir, ou falar, ou tomar posse, que estão tudo incluso dentro da tua palavra, Senhor. Nós pedimos a tua sabedoria, a tua graça, Senhor. Fala conosco, nós te adoramos. Agradecemos a ti por essa escola bíblica, pela a vida dos teus servos que aqui estão. Ó Deus, e prepara as nossas vidas para te servir a cada dia da forma como tu quiseres. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.